conduzes o povo que resgataste com a tua força. Tu o levas à tua habitação. Agora a gente vai ler a partir do 22, isso. Esse do 15 e 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chamava-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e ele lançou-o na água, e essa se tornara boa. Amém? Até aqui. Eu estou estudando com a Isa, né, a história do povo de Israel, né? Então a gente está lendo o Antigo Testamento desde Gênesis, né? E aí a gente estava lá meditando nessa palavra, né? E aqui no versículo 15 me chamou a atenção, né, que eles tinham acabado de passar por um grande milagre, um grande feito de Deus, né, aqui nos capítulos anteriores, né? E aqui no 15 eles começam a entoar cânticos de louvor a Deus, né, de gratidão. Então eles tinham acabado de passar por um livramento enorme, né, que Deus tinha dado a ele, um grande livramento, livrando eles das mãos dos egípcios, né? E eles tinham visto a maravilha de Deus ali e entoaram o cântico de gratidão a Deus, né? E interessante que aqui no mesmo versículo, no finalzinho do 15, né, eles já começam a ter um pouquinho de amnésia, né? E começam, na primeira dificuldade que eles tiveram, eles começam a murmurar. E aí eles murmuram, né, e começam a reclamar para Moisés, né, porque não tinha água. Então, nessa primeira dificuldade que eles tiveram, eles já esqueceram do que Deus era poderoso para fazer, né? Que Deus era poderoso para dar águas para eles se necessitassem. E ali eles já começaram a murmurar, né? E nos capítulos seguintes eles reclamam da comida, depois reclamando de água de novo. E aplicando isso na nossa vida, né? Eu estava conversando com a Isa, e a gente, às vezes, eu mesmo me pego assim, né? Às vezes a gente esquece daquilo que Deus faz por nós, daquilo, das maravilhas que Deus é poderoso para fazer, e a gente acaba murmurando, né? A gente murmura porque não pode sair, a gente murmura porque não pode viajar, a gente murmura por várias outras coisas que a gente vive durante o dia, mas a gente esquece de agradecer a Deus, né? A gente esquece do milagre que Ele tem feito nas nossas vidas, que é preservando a nossa saúde, é preservando o nosso emprego, é preservando tudo, né? Essa não é um milagre enorme, né? Mas é um milagre que Deus faz em todos os dias, né, na nossa vida, e às vezes a gente, na primeira dificuldade, a gente acaba esquecendo de agradecer, né? Então, fica essa reflexão para a gente, né? Que a gente deve olhar para tudo, né? Com as mãos de Deus, de que Deus é poderoso para mudar toda a situação, de que nas dificuldades Ele está ali com a gente, e que Ele nos livra de todo mal, e que a gente tem que agradecer mais, assim como eles fizeram aqui, né? Entoando cânticos e louvores a Deus, é, conhecendo o poder de Deus e entregando tudo na mão de Deus, porque Ele é poderoso para fazer e nos livrar de todo mal, né? E não nos apegar às circunstâncias e ficar murmurando e testando, né, a soberania de Deus. Amém? Rô, Agora que sou eu? Oh, meu Deus. Ó, a gente vai cantar uma música. Deixa eu abrir aqui, mas eu não vou passar meu vídeo, eu faço só o áudio. Mas assim, eu vou, eu vou relembrar, né, uma música lá do Kadosh. Quem conhece o Kadosh aí, ó? Atos 2 aí, ó. Isso aqui, ó, é uma preciosidade, hein, para quem é das Uhum. antigas, né? Olha só que a palavra fala: há momentos que na vida pensamos em voltar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome do Senhor Jesus aí, ó. Essa é uma mensagem que nós vamos cantar hoje, tá bom? Fala para mim se o áudio tá bom, eu vou cortar a câmera aqui. Tá saindo o som? Sim, Tá sim, saindo bom o sim, som? sim. tá sim.
Vamos lá. Há momentos que na vida pensamos em voltar atrás. É preciso pedir ajuda e poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida precisamos voltar atrás, pensamos em voltar atrás. É preciso pedir ajuda e poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Só para se vocês conseguirem entender a letra, né? Eu vou declamar ela novamente. Eu coloquei aqui no chat também, Que na tá? verdade, mas assim, é uma poesia isso, é uma poesia mesmo, uma poesia que é a verdade da nossa vida, né? O que acontece. Que há momentos que na vida pensamos em voltar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E assim, a tônica disso, né? A frase forte mesmo diz assim: e clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Olha, é, realmente, se não fosse, né, se não fosse, se não fosse por Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse as pessoas chamando o nome de Jesus, nada ia acontecer. Como lá no passado, uma mulher com fluxo de sangue clamou o nome de Jesus. Houve outras pessoas também, como um cego, também que clamou o nome de Jesus. Então, não é só um momento de alegria que você vai clamar o nome de Jesus. Nos momentos mais difíceis também. Não é só momentos alegres, em todos os momentos. Mas, assim, o nome que a gente, nesse momento, que é e sempre será, que a gente tem que invocar, é o nome de Jesus. Não, nós não temos outra saída. Como cristãos, temos que lembrar isso. Não é invocar o nome de. Não, é em nome de Jesus. Porque a mesma frase aqui diz assim, que ele nos ajuda a carregar a cruz. Imagina um homem carregar sua própria cruz sem poder falar absolutamente nada. E ele é o contrário a nós. Nós estamos carregando a nossa cruz, mas ele nos ajuda nos momentos mais difíceis. Lógico que nós temos o corpo de Cristo, a igreja, mas assim, é um momento que é só você e Deus.
Ele vai te ajudar a carregar essa cruz. Essa é a mensagem. Deus abençoe a todos. Eu não cantei numa tonalidade mais baixa, porque eu tô de manhã, minha voz é ruim, tá bom? Mas é isso aí. Su, é com você. Na verdade, é com o Vitor. Tá Ou contigo, é, Vitor. Faz uma tá oração, por contigo. favor. É com você, cachorro, desculpa. Ale... Amém? Vocês estão vendo minha tela aqui? Ou não? A Sultage, não? É Não, isso? a sua Não, tela ou você? não. Não, A minha Compartilhada? tela. você ainda não compartilhou. A É. sua tela, eu tô vendo você aí, bonitando, aí no apartamento novo. E agora? Tá, Eita, agora agora sim. sim. Agora sim. Ah, nossa, deu erro aqui, só o que me faltava, né? Ô, Bom, rapaz. vamos fazer uma oração antes. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor morreu por nós naquela cruz, Pai. Muito obrigado pelo seu amor que é infalível, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu, Senhor, realmente és fiel para conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui nesse domingo de manhã querendo aprender mais o Senhor, Pai. Senhor Deus, que esse momento venha a ser proveitoso, Pai, que nós venhamos entender, compreender e ter a consciência de tudo aquilo que o Teu Evangelho nos ensina e de tudo aquilo que o Senhor nos pede, Pai. É o que eu peço e oro nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ei, Semana passada eu falei o título do, da aula que seria, né? E alguém lembra qual que era? Não. Só pra você, tirando a Suelen, obviamente. E a Gina, que sabe. Alguém sabe qual que era, não? O título da aula passada? Não, que eu ia a título da aula de hoje. É Jesus servo? Esse Hum, não. Não? errou. Discípulo e discipulado. ei, rapaz, você Eu ia falar também, isso. pegadinha do Esse... malandro. Saiu outra Ó, coisa. eu sei que tá faltando um acento além de discípulos, é porque a própria fonte não tem. E como tava bonitinho, eu quis deixar. A gente vai estar estudando pelos próximos 2 domingos, discípulos e discipulado. Acho não, tenho certeza. Todo aquele que segue a Cristo tem de ser um discípulo. E todo mundo que é um discípulo tem de fazer discipulado, né? Não podemos falar assim, sou discípulo, mas não faço discipulado. Faço discipulado, mas não faço discípulo. Não tem como a gente desmembrar essas duas coisas. Por mais que sejam duas palavras diferentes e que signifiquem coisas diferentes, uma está atrelada à outra. É inevitável, não tem como. Deixa eu passar o slide aqui. Eu vou ler aqui. A maioria dos homens escolhidos por Deus era iletrados, sem nenhuma capacidade intelectual ou religiosa. Deus não escolhe baseado na sua capacidade ou na habilidade que alguém possa ter, nem nos bens e no dinheiro, mas no amor e na entrega ao Senhor. É óbvio que Jesus não leva em conta o sucesso do mundo ou a inteligência como critério importante para ser útil a ele. Ele não chamou os perfeitos ou os prontos. Se fosse assim, ele chamaria os fariseus. Mas o Senhor chamou os imperfeitos e os problemáticos, mas que possuem um coração tratável e desejam ser transformados em discípulos. Esse acho que é um primeiro ponto muito importante para a gente estabelecer, porque o fato de sermos discípulo, que é de Deus nos chamar para servir a Ele, para falar do amor dele, entre outras coisas que o Evangelho nos pede, não significa que estamos prontos ou que nós somos aptos a tais coisas. É interessante ver que Cristo ele chamou todo mundo que era, como eu posso dizer, ele preferiu chamar pescadores do que os mestres da lei. Ele preferiu chamar pessoas simples, de uma linhagem de família que não tinha expressão nenhuma, irrelevantes, muitas das vezes, mas Cristo estava interessado naquelas pessoas. Cristo não estava pronto em ter pessoas que já estão prontas para falar do amor dele, porque
Uma pessoa que já se sente pronta quando Cristo chama, ela não sabe nada do evangelho. Não importa quantos anos você tenha, não importa se você tenha feito uma faculdade de teologia, você aprende de Cristo na sua caminhada diária. Cristo ensinou os discípulos, foi no dia a dia, foi ministrando para as multidões, foi no íntimo todos os dias, conversando com eles. Aí quando a gente vê aquela passagem onde João se debruçou sobre o peito de Jesus, gente, aquilo é uma amizade muito profunda. A gente só se abre com uma pessoa se a gente confia nela. A gente só se abre com uma pessoa se a gente vê que ela é importante para nós. E basicamente é isso que Cristo ele quer. Ele não quer gente pronta. Ele não importa, por exemplo, você pega Moisés. Moisés, ele era gago. Moisés não conseguia falar, né? Hoje, muita gente falaria que José não, José, nossa, que Moisés não estaria apto a pregar, a ser um pastor ou qualquer coisa do tipo, porque ele tinha problema em falar em público. Mas Cristo não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado se você é inteligente, se a sua taxa de sucesso para o mundo é alta, se você obteve êxito em todas as suas conquistas. Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado na sua cor de pele. Deus não está interessado no saldo da sua conta bancária. Deus não está interessado se você é inteligente, se você tira se você tirou 9 na faculdade, no ensino fundamental. Deus não está interessado nisso. O mundo tá, né? Muitas das vezes para o meio profissional é o que nos pedem, né? Que muitas vezes a gente seja extremamente inteligentes para poder exercer funções específicas, mas no evangelho em específico, tudo isso é irrelevante. E eu digo eu não estou dizendo que a falta. A gente vai ver mais para frente, porque eu não quero aqui já ir pulando slides. Mas é importante a gente entender que ninguém está pronto quando Deus chama. A Juventina sempre fala, né? Não tiramos diploma de Deus. Ela, correto. Por mais que a gente entenda, aprenda, todo instante a gente leia, a gente escute, a gente veja as coisas, a gente nunca está pronto para o que pode vir a acontecer no futuro, né? Somente vivendo com Cristo, tomando as decisões corretas da maneira certa, é que a gente vai aprender essas coisas. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje em dia, muitas das pessoas se eximem das suas responsabilidades dizendo o quê? Que elas não estão prontas, não é verdade? E aqui, quando a gente vê quem Cristo chamou, da maneira que ele chamou e para o que ele chamou as pessoas mais improváveis, né? Cristo, ele não andou com 12 fariseus, Cristo andou ele com 12 discípulos. Cristo não andou com 12 pessoas inteligentes e relevantes da época. Cristo andou com 12 pessoas irrelevantes, só que amavam a ele, entendeu que ele era o Messias e tinham disposição, tinham comprometimento com ele. É isso que Cristo nos pede, né? A gente tem que acabar com como posso dizer, esse pensamento que permeia no mundo evangélico que somente quem prega, somente quem está lá na frente, somente quem tem uma certa relevância é importante para o reino de Deus. Muito pelo contrário. Só a responsabilidade dessas pessoas é maior, né? Porque elas vão prestar conta para com Deus. Mas todos nós temos um mesmo peso no reino de Deus, que é falar do evangelho, ser discípulo e fazer discípulo. Um pastor, antes de ele ser pastor, ele é discípulo, né? Alguém que ministra o louvor, antes de ele ser um ministro de louvor, ele é um discípulo. Um mestre que dá uma aula em uma escola bíblica ou em um seminário teológico, antes de ele ser professor e mestre, ele é discípulo. A caminhada cristã começa sendo discípulo. E vamos morrer sendo discípulos. Amém? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Filho, eu acredito assim, né, que o discípulo, né, ele, ele começa os seus passos, eu tô falando na cristandade, né, aprendendo, né, ouvindo, né, ouvindo, acho que é melhor assim, ouvir, né,
para aprender o que a palavra diz, né? Mas o que eu quero chegar, a conclusão que eu quero chegar é o seguinte: não é você absorver aquelas palavras, né, que estão na Bíblia, de uma maneira que você possa compreender o que Jesus fez por você, porque muitas pessoas são discípulas, mas na hora de você perguntar para elas sobre o que é Jesus e o que Jesus fez por ela não sabe responder um terço daquilo. E isso me preocupa um pouco porque assim fica assim meio que Jesus, qual que é o papel de Jesus? Qual que é o papel de Deus? Qual que é o papel do Espírito Santo? Então, o discípulo, ele está se achegando ao reino, mas a pessoa que está recebendo ela como também discípulo, possa ter humildade, né, paciência, porque muitas das vezes o discípulo ele fica confuso, cara. Ele fica ali perdido, sem saber o que fazer, porque começa a vir fontes falando, faça isso, faça aquilo, tem que ser assim. Impõe algumas coisas, muitas das vezes, que também, né, é muito agressivo, né? Não que eu estou querendo abrir um leque que faça tudo errado, não. Imposições de situações que, com o tempo, você vai se libertando, você vai aprendendo, né? E não sendo um extremista a ponto de apontar, dizer palavras horríveis, né, com a pessoa, porque o discípulo ele está se achegando, né, ao Senhor. E muitas das vezes que a gente tem visto e já aconteceu comigo na caminhada cristã no começo, não pode, é pecado, não sei o quê, e a gente fica assim sem saber o que falar, fazer ações, sabe? Então assim, o que deve acontecer é um acolhimento do discípulo, ensiná-lo, respeitá-lo, e o que você falou, Vitor, com o tempo a gente vai aprendendo, porque a gente não sabe tudo. É, acho que é o Zé, né? A Chloe, né? A Chloe levantou a mão. A Chloe tá aqui. Fui eu, não é a Chloe, não. É porque tá no dela. Uma coisa acrescentada, né? Explicada. A questão, Jesus fala que o discípulo não é superior ao seu mestre, né? Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, né? Ele ali copiar o mestre. A raiz da palavra, matetes, tem várias raízes no grego e também no hebraico para a palavra discípulo. Na verdade, discípulo, a palavra escrita assim, discípulo, você vai encontrar, acho que é poucas vezes, mas tem várias outras raízes da palavra discípulo no Novo Testamento. E para cada uma delas tem uma especificação, ou é copiar, ou é seguir, então tem várias especificações com relação àquele discípulo. Então, quando você fala a questão do discípulo, ele segue o seu Senhor, entendeu? Ele está ali para ser moldado segundo os critérios do seu Senhor, de intelectuais, o que ele aprendeu, ele segue. Foi tanto que quando os discípulos seguiram a Jesus, não foi algo novo, não foi algo que Jesus criou a partir daquele momento que chamou. Já havia na cultura do povo de Israel essa questão do mestre, que era o Rabone, e do discípulo. Então, quando Jesus chamou eles entenderam isso como um privilégio. Por isso que eles largaram tudo e seguiram, porque já era algo inserido dentro da cultura e que eles compreendiam quando alguém que de um nível superior com relação ao ensino, aprendizado, algo que pudesse passar para eles, algo de grande relevância, eles estavam aptos a seguir e entender isso claramente como realmente uma responsabilidade, como algo assim grandioso. Tanto que era entendido pelos pais, pela família. Então, isso era de grande significância para o contexto local deles. Eles eram pessoas que, claramente, pela sociedade, não seriam chamados, mas Jesus chamou eles. Então, quando Jesus chamou, eles não tinham que pensar, tinham que seguir.
Tanto que seguiram a Jesus, largaram as redes e seguiram quem era pescador, né? E assim os demais. Então, a questão do discipulado é uma questão de obediência, é uma questão de seguir. Não é uma questão, é radical, Rodrigo, e para todos nós, ela é radical, porque o discípulo, ele acha que sabe, né? Ele vem com um contexto de que cheio de achismo, ele acha. Então, quando o mestre, se for um mestre temente a Deus, uma pessoa que segue realmente princípios, ele vai ensinar algo, mas o discípulo ele não sabe. Então, ele tem que ser moldado. A dificuldade é do discípulo ele ser ensinável, dele ser. Eu já ensinei isso no discipulado sobre aquele negócio do guardanapo lá, aquelas lições do guardanapo, e que fala sobre Moisés e Josué. Então, que fala sobre a questão de ser ensinável, de ser moldável, de você ser realmente apto para isso. Porque nem todo mundo é apto para isso, se coloca à disposição para isso. Nem todo mundo está disposto ou disponível para ser ensinado. Tem gente que quer ser ensinada até certa medida. Passou disso, desconforto, ou que mexe com alguma parte da estrutura dela, que ela não quer, ela trava e ela para. Os discípulos estavam ali abertos a serem ensinados, e foi tanto que foi bem difícil, eles tiveram que ser repreendidos várias vezes, tiveram chamado atenção, eles tiveram que realmente uma carga horária e circunstâncias bem diferentes do que eles tinham. Então, o discipulado, ser discípulo e discipulado, há diferenças, mas para uma pessoa ser discípula, ela tem que ser diferente de que ser só crente, um mero crente, uma multidão, e ela ser uma pessoa apta a ser ensinável, que é a grande diferença do que você vê meros crentes e você vê aquelas pessoas que querem ser moldadas, entendeu? Talvez você vai abordar isso aí, eu não quero adiantar. Ó, o Zé queimou largada já. Ah, beleza. Vamos adiante. Uma coisa que é importante que o Zé falou, a questão o discípulo ele nunca vai ser superior ao mestre, né? Jamais seremos, jamais, jamais, não tem como, não dá para ser maior do que o mestre, né? E também uma segunda coisa que ele falou, tá até aqui na última linha, né? Ele fala, diz assim, mas o Senhor chamou os imperfeitos e os problemáticos, mas que possuem um coração tratável, ensinável e desejam ser transformados em discípulos. Vamos adiante? Eu vou pedir pro de Muro ler. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Você está falando as condições? Sim. Então lá. Mateus 28:19 diz assim: Jesus disse: Fazei discípulos. Ser cristão é ser discípulo. Um discípulo faz que os outros discípulos. Peraí, que tem um negócio aqui me atrapalhando. Irmão, peraí só um minuto que tem um negócio aqui meu aqui que ele não sai e não dá para ver a tela aqui. Bom, eu vou ler assim, você complementa aí. Peraí, só um minuto. Eu tô aprendendo a mexer nesse celular aqui. Peraí, vamos ver se melhora, né? Piorou mais ainda. Opa, Quer que eu leia? Não, Por eu favor, vou ler. Luiz. É melhor, né? Lê aí, meu amigo, porque tem um ícone meu que tá tampando a tela, cara. Eu não consigo tirar ele daqui. Eu vou ler. Mateus 28:19, Jesus disse: Fazei discípulos. Ser cristão é ser discípulo. Um discípulo faz outros discípulos. Aquele que não se arrependeu e não crê em Cristo não pode ser o seu discípulo. Aquele que não tem Cristo como seu mestre não pode fazer outros discípulos. Por mais óbvio que pareça, mas é importante pontuar. Se você não se arrependeu, você não é cristão. Se você não é cristão, você não pode ser discípulo. Se você não é discípulo, você não pode fazer outros discípulos. E por que eu falo isso? Gente, hoje em dia, quando a gente. Os tipos de pregações, os tipos de coisas que as pessoas falam, que elas
precisa entregar para Deus, para ser cristãs, enfim, é, é impressionante como não tem nenhum respaldo bíblico. É impressionante como a gente não. Tudo que vem sendo pregado a gente não encontra em nenhum momento na Bíblia. E é muito simples e muito básico. Se você não é uma pessoa arrependida, você não pode ser cristão. E você não pode ser discípulo. Se você não crê em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, você não pode ser discípulo dele. Se você é simplesmente um simpatizante da causa, se você é simplesmente uma pessoa que se compadece de Cristo porque ele sofreu e morreu na cruz, você não pode ser discípulo dele. Você tem que ser arrependido e crer nele de todo o seu coração. Você precisa amar a Deus e a ele acima de todas as outras coisas. Isso é muito importante porque tem muita gente, eu não quero, eu já estou passando na frente. Tem gente que põe família às vezes em primeiro lugar, põe outras coisas que Cristo não pede para a gente pôr. A gente vai ver mais para frente lá em Lucas os pré-requisitos para ser um discípulo. Gente, não dá, não dá para você ser discípulo de Cristo e viver no mundo. Não dá. Outro dia eu ouvi uma pregação e o pastor falava assim: é, eu conto nos dedos da mão as coisas que eu me arrependo nessa vida que eu fiz. Aí eu falei, rapaz, me falta dedos para contar, né? Se eu puder, olha, gente, se eu pudesse mudar as coisas que eu já fiz, eu mudaria muita coisa, mas muita coisa. Uma delas era não ter repetido de ano no ensino fundamental, ensino médio ou fundamental. Eu repeti a sétima e oitava, acho que é fundamental ou médio, não sei. Eu teria estudado mais, teria tomado algumas outras decisões no meu serviço, teria talvez estudado mais na faculdade. Gente, tanta coisa a gente mudaria. Na igreja, E a então, parede de uma pessoa que você bateu, você se arrepende? nossa, ele lembra disso até hoje. Revelação, hein? Gente, são coisas. Meu, a gente se arrepende. É um homem que não tem do que se arrepender não conheceu a Cristo. Não dá. Quando você conhece a Cristo e você faz uma breve recapitulação do seu passado, é impressionante como a lista parece uma ficha corrida, gente. De coisas que a gente tem do que se arrepender, se a gente pudesse, a gente mudaria. Óbvio que tudo isso cooperou para o nosso bem, para a gente chegar onde a gente está hoje, né? Mas acho que se a gente pudesse, a gente mudaria. Então, arrependimento para o cristão não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo muito bom. Um cristão que não está sensível a se arrepender, ele está com o coração o quê? Cauterizado. Já virou pedra, coração peludo. Entende? Então, gente, discípulo tem que se arrepender. Ser cristão tem que se arrepender. Ou ser evangélico, não importa o termo. Tem que se arrepender e crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Essa é a premissa para você se tornar um cristão, para você se tornar um discípulo. Não há outro caminho. Não é estudando, não é sendo inteligente, não é tendo um QI alto. É arrependimento. Amém? Eu vou pedir para. Consegue ler, Amanda? Ô, Cachorro, se você quiser que eu leia, agora eu consegui ver o que que é. Pode ler. Aí você lê o próximo, Amanda. Pode ler, Edmundo. Eita. Deixa eu pegar outra pessoa aqui. Pode ler, Guilherme? Quer que eu leia essas Pode, condições? Eu vou pode ler. ler, pode Você quer ler, que eu por leia? favor. Não, deixa a Amanda, você lê o próximo. Eu tô no celular também, mas dá para ler hoje. As condições. Em geral, no contexto cristão, a palavra discipulado tem dois sentidos. Primeiro, ato de seguir a Jesus, imitar Cristo. Segundo, ato de ajudar alguém a seguir Jesus, ajudar outros na imitação de Cristo. Acho que foi até um pouco do que o Zé falou até no começo, né? Basicamente, gente, ser discípulo e discipulado é você imitar, né? Não é você reinventar o evangelho, mas você imitar Cristo. Única, pura e simplesmente imitar o Cristo. Eu acho que essa é uma das nossas grandes dificuldades, né?
Porque se a gente vai para um meio profissional, por exemplo, em uma área, a gente começa a ter diversas ideias e a gente às vezes quer reinventar, né? Por exemplo, você faz parte de um departamento de uma empresa, né? E você vê que tudo ali é demorado, tudo ali é difícil, tudo ali, sabe, é muita burocracia e não sei o quê. Você começa a ter ideias, você começa a pôr elas em prática e você vai reinventando tudo aquilo, e quando você vê, você deu a sua cara, a sua personalidade para aquele departamento, por exemplo. Só que no evangelho é totalmente o contrário, gente. Ser discípulo é imitar, imitar literalmente. Imitar literalmente o andar, o pensar, o falar, né? Aquele que reinventa o evangelho, né? Quando a gente vai para a Bíblia, diz: se um anjo de luz aparecer para você com a Bíblia e distorcer a Bíblia, anátema, maldito ele é. Se um anjo de luz pega a Bíblia e distorce, que dirá nós? Se eu pego a Bíblia e começar a falar que ser discípulo não precisa se arrepender, para seguir a Cristo você não precisa entregar nada, não há custo nenhum. Para você ser salvo, não precisa ter arrependimento, não precisa confessar Jesus como único Senhor e Salvador, gente, é anátema. Única, pura e simplesmente assim. Não há outra palavra, não há outro termo. Anátema, é maldito. Então veja, seguir a Cristo, ser um discípulo, é imitar ele. E discipulado não é você fazer aquela pessoa seja um servo para você, mas você ajudar aquela pessoa a imitar Cristo da maneira que você imita. Quando Paulo fala, eu não me lembro agora o texto, a referência, se alguém puder me lembrar, me ajudar, quando Paulo fala, ai, fala para imitar Paulo, Paulo fala para as pessoas imitarem ele, por quê? Porque ele Sejam imita. meus imitadores, como eu Mesmo sou de imitadores. Cristo. Isso, nossa, fugiu totalmente. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, acho que é isso, né? Gente, basicamente ele está falando isso. Imitem a Cristo da maneira que eu imito, né? Ele não está falando assim, aprendam um novo, reinventem o evangelho para os gregos, para os romanos. Não, muito pelo contrário, ele fala assim, simplesmente imite. Siga os seus passos. Gente, imitar a Cristo é algo tão difícil, porque a gente tem que deixar muita coisa de lado. Muita coisa mesmo. Às vezes a gente acha que o discipulado não tem custo, não tem preço, mas a gente vai ver um pouco mais para frente, tem um custo, e é um custo altíssimo, né? Quando a gente vê os custos que envolvem ser discípulo de Cristo, né? Quando a gente vai lá para Lucas e Mateus, que está até aqui no slide, fala, né, daquele que começa a obra, mas não tem recurso para terminar, a vergonha. Gente, tem um preço você imitar Cristo. Tem um preço em você ajudar as pessoas a imitar a Cristo. Tudo na vida cristã envolve um custo, né? Não para salvação. Salvação depende única, pura e exclusivamente de Jesus Cristo, da morte na cruz, expiação. Mas na vida de um discípulo tem custo, tem preço, tem condições, né? E é isso que a gente vai ver agora. Pode Ô ler aí. Vitor, a Sim. teologia do coach, mano, fala totalmente diferente, né? Que a Bíblia precisa ser atualizada. E isso é um perigo, né? Quem ouve isso, quem está começando na fé, sabe, acaba caindo numa cilada, né? E a teologia do coach é isso aí que você falou, é engano puro e as pessoas infelizmente, indo para o abismo, né? Muita gente tem como a teologia do coach a nova teologia da prosperidade, né? Que é autossatisfação, quanto mais você dá, quanto mais você desenvolve, mais você recebe, satisfação pessoal. É, é que a teologia do coach é um pouco diferente, mas as duas partem, a do coach e a da prosperidade, mas que partem do mesmo princípio. Mas assim, é algo totalmente que eu não quero nem gastar tempo falando disso, porque olha, quando eu ouço, fico até. Eu não consigo entender como as pessoas chegam a essas conclusões, né? Mas pode ler, Edmur? Posso. O custo. Ser discípulo de Cristo requer um custo. Quando falamos de custo, referimos-nos à capacidade de termos de calcular perdas e ganhos, em virtude das nossas tomadas de decisões. Calcular o custo é tomar consciência do que vamos perder e ganhar em determinada decisão.
No fundo, calculamos a todo tempo os custos o tempo todo, pois sempre estamos decidindo. Isso é assim, até mesmo quando não decidem. Afinal, não decidir também é uma decisão? Não tinha um ponto de interrogação, né? Não decidir também é uma decisão. Eu não sei se vocês veem também dessa maneira, mas a todo instante na nossa vida, não importa a área, né? Seja na família, dentro de casa, com os nossos amigos, parentes, cônjuges, igreja, trabalho, é impressionante como a todo tempo a gente toma decisão, não é verdade? É, decisão de fazer ou não fazer, é, decisão de, por exemplo, quem é autônomo, de quanto cobrar e de quanto não cobrar, decisão de quem tem pessoas abaixo, por exemplo, de quanto cobrar aquela pessoa, de quanto não cobrar aquela pessoa. Quem cuida do orçamento da casa, a todo tempo está decidindo do que comprar e do que não comprar, do que é necessário no momento, do que não é necessário no momento. Com os filhos, por exemplo, é, a todo tempo os pais estão decidindo se vai castigar ou não, do que às vezes vai relevar, deixar passar ou não, do que o seu filho precisa, do que ele não precisa. Gente, no relacionamento, por exemplo, a todo momento a gente está decidindo se todo dia se a gente vai amar aquela pessoa verdadeiramente, se a gente vai ser fiel àquela pessoa a todo instante. Se a gente for ver custo como capacidade de decisão, a todo instante é impressionante como a gente está decidindo tudo, tudo. Se a gente vai decidir fazer um bom trabalho, se a gente vai decidir ser uma pessoa honesta, se a gente vai decidir ser. Ó, por exemplo, outro dia, é, eu tava numa casa de uns amigos, né? Aí eram, acho que eram três casais, né? Seis pessoas. Aí entrou, né, em papo de casal, né? Aí um dos casais perguntou: fala uma característica, um ponto positivo do Vitor. Perguntou para a Cláudia, né? Para minha esposa. Aí ela falou assim: ele é honesto, né? Gente, hoje em dia, só para você ter noção, eu não acho que ser honesto é uma qualidade positiva, mas hoje em dia, porque eu acho que todo mundo tem a obrigação e o dever moral de um cidadão, né, não de um cristão, mas de um cidadão, de ser honesto e correto. Mas hoje é algo tão difícil de ser encontrado que acaba virando uma decisão positiva na sua vida você ser honesto, né? Então, gente, a todo tempo a gente está medindo os custos, não é verdade? Por exemplo, eu já falei isso, acho que umas duas, três vezes, mas eu vou falar novamente. Eu não gosto de acordar cedo. Detesto acordar cedo. Mas participar da escola bíblica dominical pesa muito mais do que uma boa manhã de sono para mim. Então, eu decidi o quê? Participar da escola bíblica. Então, o custo da escola bíblica dominical é alto? É, mas a decisão parte de mim, né? Eu poderia muito bem estar dormindo e falar que eu não consigo e domingo é o meu dia de descanso. Poderia, mas eu o quê? Eu tomei a decisão. Eu vi os custos e eu vi, ainda assim, deixando de dormir, é melhor é benéfico para mim participar da escola bíblica dominical. É uma decisão. Ir ao culto de domingo à noite é uma decisão. Assistir o culto em casa, gente, é uma decisão. Querendo ou não, quinta-feira agora eu estava trabalhando e eu tentei trabalhar ao mesmo tempo que eu escutava o culto, né? Gente, é muito difícil. É muito difícil. Porque você meio que você ouve, mas você não presta atenção, né? Você simplesmente se desligar uma hora do seu dia para você prestar atenção 100% em uma coisa é uma decisão. Tudo na nossa vida é decisão. Gente, quando nós vamos ter filho, decisão. Se nós vamos sair de um emprego, é decisão. Tudo, tudo, tudo é decisão. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou pedir agora. Vitor, Hum, só para deixar um enfatizado, uma frase célebre de William Shakespeare que ele falou assim: ser ou não ser, eis a questão, né? Isso aí é uma coisa assim que ele deixou enfatizado lá uns anos atrás, há uns
bons anos atrás, de ser ou não ser. Eis a questão. E aí realmente é uma questão, né? Para o cristão é não ser, né? É ser imitador, né? Basicamente. Eu vou Não, pedir você pro. entendeu a Eu entendi, decisão, mas eu entendi. Eu tô zoando, entendeu? tô brincando. Eu entendi. Eu vou pedir pro Rafa ler. Pode ler, Rafa? Assim, Vitor. O custo. O cálculo de custo não diz respeito apenas aos dilemas da vida material. Ele também diz respeito aos dilemas da vida espiritual. Em Lucas 14, 25 a 35, Jesus responde a esta pergunta. Com base nesse texto, o ato de seguir Jesus pressupõe três demandas. Quem pode abrir em Lucas 14, 25 ao 35? Por gentileza. Eu abro aqui. Ô, Vitor, você estava falando de decisão, né? E a gente entende que o discipulador, ele já tem essa maturidade, então ele sabe que ele precisa discipular pessoas. Agora, o discipulando, ele precisa escolher ser discipulado. Porque, às vezes, você quer discipular as pessoas, você faz lá, tem um discipulado aqui, tem um curso ali, blá, blá, blá. Mas se a pessoa não tem interesse, não adianta discipular essa pessoa, porque é como ouvir o culto trabalhando. Você vai estar lá, mas não vai prestar atenção em nada. Porque o discipulado nada mais é do que apresentar Cristo, né? Não apresentar porque ele já conhece, porque se ele está ali no discipulado, ele já conhece, mas é fazer com que aquela pessoa ame a Cristo de forma que ela queira seguir os seus passos, que ela queira aprofundar esse relacionamento com ele, que ela mude as suas características. Na verdade, é o Senhor quem opera tanto o querer como o realizar. Mas é que a gente fala que existe aí um movimento também do discípulo de entender que ele precisa mudar e ele buscar isso, que é o que a gente fala do processo de santidade, do processo de transformação. Deus pode sim transformar alguém da noite para o dia, como ele transformou a água em vinho. O poder está nele, não está em nós. Mas ele não, como a gente sempre fala, ele não criou marionetes, ele não criou bonecos que não pensam, que não sentem, porque seria fácil para ele, né? Ter uma legião de pessoas manipuladas por ele para o adorar. Ele quer que a gente faça isso em espírito e em verdade, né? Então, a pessoa precisa decidir ser discipulado. E que maravilha é poder ser discipulado por alguém maduro que já se encontra nesse papel de discipulador. E é o caminhar junto, né? Como você falou, o discipulador, ele vai continuar sendo discípulo. E o discipulando, uma hora vai ser discipulador. E aí vai um após outro, que aí a gente cumpre o id, né? Ide e fazei discípulos. Não discípulos meus, mas discípulos de Cristo. Como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se ele imita perfeitamente, não que não somos perfeitos, mas se ele imita Jesus e pede para que o seu discípulo imite a ele, é porque é uma sombra, um reflexo daquilo que Deus já fez na vida de Paulo e vai fazer na vida dos que se seguirem após ele, e cá estamos nós. Só uma coisa que a gente falou que é muito importante, quando a gente é discipulado por alguém, ou a gente anda com pessoas que são mais experientes, mais maduras, né, ou viveu mais com a gente. É impressionante como uma das coisas que eu vejo que a gente não faz muito é pedir opinião, né? Eu não sei se vocês, às vezes eu não gosto de pedir certas opiniões a respeito de certas coisas, mas às vezes uma pessoa vem e fala, nossa, é verdade. Por que eu não perguntei? Né? É impressionante, a gente não gosta de pedir opinião. A gente gosta de tomar as nossas próprias decisões. E na vida cristã, às vezes não precisa ser sempre assim. Né? A gente tem pessoas maduras ao nosso lado para nos ajudar a decidir. Né? Não necessariamente você vai fazer tudo que aquela pessoa falar ou mandar, mas ela vai te ajudar a decidir.
qual é o melhor caminho, baseado na experiência dela, nos tombos que ela já tomou, nos acertos que ela já teve. Então, o discipulado, ele vai te ajudar nisso, né? Obter êxito nas coisas, às vezes vai te ajudar a não cair em certos aspectos que você sozinho, talvez caminhando sozinho, você cairia, né? Por mais que às vezes o cair é proveitoso, porque a gente tem que levantar novamente, às vezes a gente não precisa. Se a gente simplesmente nos atentar e ouvir a outras pessoas, os nossos tombos podem ser muito menores, né? Às vezes nem é queda, né? A gente cai de joelho. E tá bom. Uma coisa só ressaltar isso aí é que é importante, né, a confiança, né? Você saber quem está te discipulando, né? Eu falo como um pastor que é uma grande dificuldade que tem, assim, não só aqui a Igreja do Cambuci, mas outras igrejas, quando a gente vai fazer projetos de evangelismo, ensinar sobre discipulado, é exatamente isso, que não há uma questão, perdeu-se isso no meio da igreja. Isso não é de agora, de 10 anos, isso já é de muito tempo. Foi resumido a questão de discipulado, uma classe para batismo, e tirou isso, acabou. Hoje em dia, as pessoas, elas não, muito menos, até posso falar umas décadas para cá, essa questão da confiança na sua liderança, de pedir ajuda, de conselhos, orientações. As pessoas primeiro quebram a cara para depois pedir ajuda. Elas não pedem ajuda antes de tomar atitudes, né? Então, aí o que acontece? Se torna muito mais trabalhoso para uma igreja que não faz discipulado, essa questão de se lidar com a membresia, que vive de qualquer maneira, e depois, quando dá errado, é aí que procura a liderança, é muito mais custoso, muito mais trabalhoso e dolorido do que você trabalhar isso desde cedo, essa questão de submeter-se, de ser discipulado, de ser ensinado, de ser orientado. A gente tenta, eu vejo assim, é muito mais difícil ainda quando uma pessoa já é da igreja há muito tempo e você tenta ensinar, orientar a pessoa a isso. É quase que impossível, porque as pessoas já têm uma resistência a abrir sua vida para outra pessoa. Ô, Vitor, você falou de conselhos, ó, Provérbios 11:14 fala que, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, há segurança, há sabedoria. E aí, obviamente, buscar o conselho daquelas pessoas que são maduras em Cristo, enfim, como você falou aí. Mas, ó, pode pedir conselho. É bom. No meio da pandemia, gente, apareceu uma situação de eu comprar algo, né? E eu confesso que eu fiquei muito tentado, né? Só que a situação financeira não estava boa, mas eu estava muito tentado, mas muito tentado. Nossa! É um carro, Aí eu né? era um carro, meu, hoje eu vendo que passou na minha cabeça por falar sim, eu falo, meu, ainda bem que teve gente que me orientou a falar não. E eu pedi orientação, eu falei com minha esposa, eu falei com meu pai, né? E, meu, foi impressionante. Os dois foram assim, ó, não faça isso, por isso, isso, mas a decisão é sua. Aí, nossa, foi um banho de água fria. E eu fiquei até meio chateado, assim, né? Mas depois eu entendi. Nossa, eu agradeci que eles me deram esse conselho, gente. Porque se eu tivesse seguido, se eu tivesse escutado as minhas vontades, eu estaria em apuros. Eu teria tomado um grande tombo. Mas ainda bem que eu pedi opinião. Falei assim, me dá sua opinião, eu quero a sua opinião. Gente, é muito bom. Imagina essa pandemia, meu amigo, você comprar um carro, tem que pagar 60 parcelas, e aí entrou a pandemia, e aí o que você ia fazer na hora de vender? Ia ser um desespero. Irmão, eu já Eu passei tava por cego, isso. gente, eu tava cego. Graças a Deus. Porque eu gosto de carro, né? E eu não tenho mais carro, né? Mas eu gosto muito de carro, gosto de dirigir. E apareceu a oportunidade, era muito boa, mas eu não precisava. Era somente a minha vontade me instigando, me instigando. E ainda bem que eu pedi conselhos, né? Vamos lá pro texto, acho que é o Guilherme, né, que falou que ia ler, né? Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse:
se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pode ir. Até o 35. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá. Gente, com base nesse texto, eu quero a opinião de vocês. O que vocês enxergaram nesse texto? Eu coloquei aqui, ó, com base nesse texto, o ato de seguir a Jesus pressupõe 3 demandas. O que vocês acham que Cristo aqui pede para a gente, com base nesse texto? Pode falar, Su. Vitor, esse texto é maravilhoso. Eu tenho oportunidade de, quando começo um discipulado, eu acho que é o texto que eu leio quando eu começo o discipulado com alguém, porque é o preço do discipulado. Esse texto está muito claro. Eu acho incrível que o versículo 25 sinaliza, né, que Jesus que uma multidão acompanhava. E, de repente, ele começa a falar e você vê no discurso dele que, assim, a multidão vai se dissipando, porque ele vai colocando os critérios, como você disse, né? E é incrível porque o discipulado é estar disposto a perder, tá? Então, assim, ele perdeu a vida. Por que você acha que você vai continuar contando com a sua, né? Ele perdeu a vida por você e ele te convida a perder a vida por causa da causa dele, né? Por ele, né? E morrer para o pecado. Então já envolve perda, né? Então, assim, a primeira coisa, você perde a sua vida para esse mundo. E uma vez que você já perdeu, todas as outras coisas que ele coloca aí estão fáceis para você, né? Não colocar ele acima de todas as coisas, né? O buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então é um texto que para mim assim é o texto mais fundamental do discipulado bíblico, é esse texto, é ter a compreensão que discipulado envolve estar disposto a perder. Você quer ser discípulo de Cristo, então você está disposto a perder. Perder o quê? Tudo. Tudo, né? Não tem como negociar o perder, não tem como negociar isso. Quando você negocia isso, então porque você não está pronto para o discipulado ainda. Amém. O que vocês conseguiram enxergar nesse texto, gente? O que Cristo ele pede? 3 coisas. O que vocês conseguem enxergar? Se você começa, tem que ir até o fim. Se você começa, tem que ir até o fim. O segredo é esse. Se você vai começar, você tem que. Ou então não comece. Se você quer começar, põe a mão na obra, tem que ir até o fim. Você precisa calcular e saber bem o que está fazendo para não se arrepender no meio do caminho e abandonar o barco. E fala também que você tem que ser sal, né? Você tem que trazer sabor, né, para aquilo que você está fazendo, né? Você não pode ser, no meio do reino de Deus, uma pessoa insípida, né? Você tem que trazer o sabor para aquilo que você está fazendo. Ele fala do sal, né? Se você não consegue comer uma comida sem sal, sem gosto nenhum, né? E também você não consegue viver uma vida sem tempero nenhum, né? Sem gosto nenhum, né? Então ele fala dessa questão de
de você trazer sabor, de você trazer algo novo, né? Um gosto diferente, né, para a vida. Alguém mais? Ele fala aqui do amor, né? Que ele, já no 26, ele fala: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, a família, né? Então, a gente tem que, para ser discípulo de Cristo, você tem que amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Isso já foi dito, mas assim, esse amor tem que superar qualquer outro tipo de amor. O amor ao Senhor tem que ser maior. Você tem que amar mais a Deus, a ponto de, muitas vezes você vai deixar pai, vai deixar mãe, né? Não vai, dependendo da sua vocação, você vai abrir mão de estar com essas pessoas para seguir a Cristo, para avançar no mundo, né? Para avançar e levar o evangelho. E ele fala também de carregar a sua cruz. E aí, acho que é que vem as coisas, né? A renúncia, o matar a carne, o abrir a mão das suas vontades, e às vezes tomar muito cuidado, às vezes na própria obra, né? Você tem vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, né? Mas espera aí, às vezes você tem que renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. E às vezes, por mais legal que seja fazer isso ou aquilo, o que é que Deus está pedindo? Então, você vai abrir mão de coisas até que são bênção, né? Tecnicamente, assim. Não, mas eu quero fazer tal coisa ali porque eu sei fazer. Mas o Senhor fala, não, abra mão disso. Então, você vai lá e carrega a sua cruz. E não tem outra forma, né? Renunciar. E quando ele fala de calcular, é você avaliar tudo isso. Eu amo mais a Deus do que é isso ou aquilo? Eu estou disposto a abrir mão de verdade? E abrir mão do meu orgulho? Aquilo é meu orgulho? Não. Eu vou me humilhar. Então, eu tô preparado para pagar o preço da humilhação. Então, é um cálculo muito mais profundo. Eu não vi 3 coisas, eu vi várias coisas, mas eu acho que essa do amor me chamou bastante atenção. Como sempre, né, chama atenção, amar a Deus acima de todas as coisas, já é um mandamento, né? No geral, eu também o que eu percebo nisso no texto é a questão do sacrifício, né? É você estar disposto a sacrificar tudo. Deus não pede uma área específica, né? Ele pede tudo, né? E a questão de avaliar aqui, né? Você sentar e avaliar é ver o que você vai ganhar e o que você vai perder. O que vale mais? É o que você está perdendo ou o que você está ganhando? E seguir a Cristo é sacrificar tudo, né? Sabendo e confiando que Deus vai te dar sempre o melhor. Que é o melhor, né? Independente do que aconteça. Eu vi 2 exemplos no campo missionário, né? Um foi a missionária, ela estava no campo, servindo, e ela largou tudo para ir para o campo. Quando ela estava no campo, aconteceu uma situação com a mãe dela, em que ela tinha que tomar uma decisão, permanecer no campo e confiar, e que a mãe dela já tinha a irmã, né? No caso, tinha a irmã dessa missionária que estava cuidando e tal. Mas aí todos diziam, não, sua mãe vai morrer, você tem que vir, você tem que vir. E ela tinha uma decisão a tomar. Ela confiar que Deus cuida da mãe dela e ficar no campo e continuar servindo, ou ela voltar e, supostamente, né, para a morte dessa mãe, e estar lá. Essa aí a gente orientou, fica, né, na época o pessoal orientou com ela, confia no Senhor, Deus está cuidando, se Deus te trouxe, Deus vai realmente cuidar de sua mãe, vamos orar, pedir discernimento, porque você está na hora crucial, está desenvolvendo um ministério, será que é hora de voltar? Ou é hora de a gente discernir e confiar? Eu sei que ela desesperou, tomou atitude e voltou. Isso já tem, o que eu acho que uns 8 anos. 8 anos, mais ou menos, se passaram, ou mais, tem mais do que isso. A mãe dela está viva até hoje. E essa missionária nunca mais voltou para o campo dela, voltou para esse campo. Então, tem situações em que você começou um trabalho, você tem que discernir entre se você está disposto, se aquele momento é o momento de voltar ou não. Você tem que ouvir Deus em meio a turbulência, né? Em meio a tanta coisa. Discernir, se Deus te colocou ali naquele momento, se você está disposto realmente a renunciar. Outra situação foi que uma missionária, ela estava no campo,
ela estava, no caso, para ir para o campo, e ela tinha que deixar a mãe dela no hospital. Ela tinha que fazer uma escolha, ir ou ficar com a mãe, que já estava no hospital, muito mal, já há alguns dias, muito mal, e essa missionária, ela, por obediência ao Senhor, com confiança no Senhor, ela foi para o campo. E ela foi para o campo e deixou a mãe dela, ainda ficou mal por muitos dias ainda ficou mal, mas graças a Deus, essa missionária no campo, ela serviu ao Senhor todo o tempo dela, e a mãe dela está viva até hoje. Então você vê, tem duas situações de que você precisa ter discernimento e compreender o seu chamado, entendeu? Tem situações em que você tem que compreender e discernir. É hora de sair? Primeiro, o Senhor está me chamando, eu tenho consciência do preço, do custo, eu já li meu contrato, eu sei o que implica isso, os preços, o que vai envolver, vai custar, porque nos contratos de financiamento, ou do que for, tem umas letrinhas pequenas. Você acaba não se atentando nos detalhezinhos que implicam se você voltar atrás. Na Bíblia, não, deixa claro. Aquele que vem após mim tem que negar a si mesmo, tem que aborrecer pai e mãe, tem que todas essas implicações bem claras. Só que o discípulo nem sempre se atenta, vai como Pedro, não, Senhor, não vou deixar, eu vou morrer contigo, eu não vou... E acaba depois voltando atrás se arrependendo. Então, o discipulado, ele tem comprometimento. É amor ao seu Senhor acima de todas as coisas. Isso é radical. Nos tempos de hoje, você falar isso para uma pessoa, que o amor ao seu Senhor, e se ele te chama, te envia, isso envolve amor acima de tudo, isso para as pessoas é um grande insulto e uma barreira para seguir a Jesus, como foi também na época dele. Ô, Vitor, a palavra de Deus diz assim, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Assim diz o Senhor, a palavra de Deus. E complementando o que o pastor falou, que eu vejo nesse texto, é o comprometimento que você faz quando você está na obra. Aquilo parece que não tem significância nenhuma. Estou na obra, mas qual que é o significado disso, né? A minha presença tem um peso, sim, porque se somos corpo de Cristo, fazemos parte daquilo que Deus constituiu como igreja. E o que eu posso, assim, falar sobre uma das partes que fala sobre isso é o abandono da obra do Senhor. Aí você pode me falar assim, mas a obra é do Senhor, realmente, é a obra de Deus, e nada vai impedir. Só que, quando Deus coloca alguém, e esta pessoa, ela não cumpre aquilo que a palavra de Deus está dizendo, né? Realmente ela está sendo infiel com a obra, sendo infiel com a igreja, está sendo infiel, porque Deus constituiu ela para ser um obreiro, né, na seara do Senhor. E tem muitos que abandonam o evangelho por questões pequenas, assim, bobas, né? E ela não sabe o peso que é imputado sobre a igreja, né? O sofrimento, né? No começo da nossa caminhada aí com o pastor José Olívio, né? Isso eu posso falar abertamente, né? Que houve pessoas que saíram da igreja e simplesmente não deram nenhum motivo para dizer por quê, simplesmente sumiram. E isso, de uma certa maneira, entristeceu a igreja, entristeceu os irmãos, o pastor. Mas o pastor, ele não parou com a obra. Nós, irmãos, né, que estamos ali, também nós não paramos, mas ficamos chateados porque a pessoa, ela simplesmente tomou uma atitude, né? Isso no começo, na transição, né, de pastorado.
que houve muitas pessoas que tinham até cargos na igreja que foi embora, simplesmente abriram mão de tudo e largaram tudo e foram embora. Então, realmente essa palavra de Lucas, ela é uma palavra de advertência. Se você quer servir a Cristo, não estou dizendo assim que você tem que ficar na igreja lá 50 anos na mesma igreja. Não, não é isso. Mas assim, é você servir a Cristo. Porque nesse caminho dessa transição, né, que eu falei, muitos saíram da igreja e não voltaram mais nem para igreja nenhuma. Simplesmente tomaram rumo e foi embora. E eu fico pensando assim, e a palavra? Será que não foi, né? O que está errado? Será que a palavra está errada? Será que a pessoa está errada? Na verdade, é a pessoa, não é a palavra. Então, é bem interessante ver que existem pessoas que começam a obra e não dão continuação por essa questão. E o Senhor Jesus advertiu sobre isso. Então, que a gente possa se atentar que a obra é do Senhor e Deus nos chamou para que a gente possa fazer a obra juntos, como igreja, né? E não largar de qualquer maneira, ir embora e sair, porque isso o Senhor vai requerer da gente lá na frente. Deus julgará os nossos atos com relação a isso, tá bom? Ó, eu perguntei para vocês, A né? Simone queria falar. Eu não vi a mão levantada aqui. Pode falar, Simone. Simone? Eu? Você levantou a mão. Não. Você olhou se olhou. Chloe. Não sei, não foi eu, não. não. Você tá com o Naná, desculpa. Eu vi Chloe. Chloe é Ô, Jesus, não atrapalha não, filha. Tá bom, não vou atrapalhar, tá? Ô, Vitor, só falar uma coisa para concluir aí esse raciocínio. O que é muito claro, estridente aí nesse texto, é a maneira que é feito o convite para andar com Cristo, né? Aí a pergunta é esse convite que você escuta nas igrejas que você frequenta, né? Então, assim, você tem essa consciência do peso desse convite? É feito dessa forma? É pregado que você realmente tem que estar disposto a perder? Ou então o convite é assim, venha que aqui você não vai sofrer, venha que aqui você só vai ganhar, venha que aqui os seus problemas serão resolvidos, né? Então, esse convite é uma reflexão, a gente entender os convites que hoje são feitos para aqueles que são candidatos à nossa fé. E de fato, temos que reconhecer que, infelizmente, muitas pessoas, né, muitas igrejas fazem o convite oposto, né, fazem um convite para uma ilusão. Isso também é um reflexo que a gente vê nesse texto. Que a igreja, um professor nosso falava lá no Betel, ele dizia assim, que na porta da igreja não tem que ter uma placa, venha que seu sofrimento acabou aqui, né? Pare de sofrer. Na verdadeira igreja de Cristo, a placa vem sofrer comigo. É uma verdade. Se for pregar... Oi. Eu estava lendo, estava dando aula essa semana das borboletas, né? E aí tem um texto lá que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E aí ele vai usando alguns personagens, né? Que Deus chamou. E aí fala de José do Egito, Jó. Então você vê como que Deus foi usando a vida deles. A gente pode pensar em Moisés também, né? Para eles chegarem no propósito que Deus tinha para a vida deles, né? Então o discipulado é isso, é o preço do discipulado, né? Passar por lutas, mas também aprender e fazer o propósito de Deus. Se você observar a vida desses homens, Deus chamou para grandes coisas, mas eles sofreram bastante também, né?
Então, discipulado é isso, né? Então, exemplo maior não existe. A Paulo também, né? Se você olhar para a vida de Paulo, tudo que ele passou, então ele tinha respaldo, né, para falar. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, né? Porque ele realmente foi experimentado nas dores, né? E nas alegrias também, né? Porque a vida da gente não é só de tristeza, né? Então a gente é experimentado, o discipulado é isso, né? E eu acredito que até o fim, né? Porque você vê João mesmo, né? Morreu velhinho, né? Mas quando ele estava velhinho, ele descreve o Apocalipse, né? Não é maravilhoso isso? Então, esse é o discipulado. Gente, discipulado tem preço. É preciso falar que discipulado tem preço. Tem preço, tem entrega e tem que ter comprometimento. A Gi, quando ela estava falando que ela percebeu, né, na leitura do texto, eu não sei se vocês viram, mas quando ela foi acertando, eu fui acrescentando. Nesse texto, tem três tipos de coisas que eu vou querer abordar mais para frente que Cristo nos pede, que é um certo tipo de amor, lá no verso 26, um certo tipo de sofrimento, no 27, e um certo tipo de desapego, que é lá no 33. Gente, essas três coisas, essas três palavras hoje em dia, amor, sofrimento e desapego, em certas pessoas dá até dor de barriga, né? Porque o texto, por exemplo, pede pra gente o quê? Amar a Deus acima das nossas famílias, né? Do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, do nosso esposo, da nossa esposa. Gente, você amar a Deus acima dessas pessoas, por quê? Por que ele fala isso? Família é um projeto de Deus, né? Não é projeto de homem, é projeto de Deus. Mas mesmo assim ele fala: eu estou acima dessas coisas que eu estabeleci para vocês. Eu sou mais importante que a sua família. Em nenhum momento, obviamente, Cristo fala, né? Largue a sua família para me seguir. Muito pelo contrário, né? A gente tem que ter o equilíbrio para essas coisas, né? Não, ele não pede para a gente abandonar os nossos parentes, o nosso esposo, nossos filhos para seguir a ele, né? Se for da vontade de Deus, se você tiver no propósito dele, toda a sua família vai junto com você, seja homem ou mulher. Um certo tipo de sofrimento. Gente, quem é que gosta de sofrer? Eu não gosto de sofrer. Quando você levanta na madrugada e dá uma bica na quina da cama, quando você dá uma bica no sofá, quando você perde um dinheiro, quando você, por exemplo, imagina, gente, você perder um filho. A gente teve, por exemplo, nesses dias, a membro da nossa igreja que perdeu o marido. Gente, sofrimento. Quem gosta de sofrer? Quem gosta de perder? Ninguém gosta de perder. E aí ele vem falando lá no verso 33, um certo tipo de desapego. Como nós somos apegados às coisas deste mundo, né? Como a gente é apegado às coisas que a gente, com muita luta, com muito suor, a gente conquista, mas que não significa nada, né? Tem uma frase que diz assim, no caixão não tem gaveta, né? Não dá para você levar tudo aquilo que você conquistou quando você partir dessa vida. Não dá para você levar nada deste mundo quando você for ao encontro de Cristo Jesus. A gente vai deixar tudo, absolutamente tudo. Então, por que nos apegamos? Né? Eu não quero me estender muito, porque a gente vai ver mais profundamente para frente. Mas o próprio texto já responde, né? Se você fez o cálculo dos custos e não está disposto de abrir mão dessas três coisas, o próprio texto já responde, né? Não pode ser o meu discípulo. Se a gente vê se a gente não consegue amar a Deus acima da nossa família, não podemos ser os seus discípulos. Se não queremos sofrer em nome de Cristo Jesus, não podemos ser o seu discípulo. Se não queremos nos desapegar de tudo aquilo que está aqui nesse mundo, tudo aquilo que a gente conquistou, que a gente tem, que nós possuímos, não estamos prontos para ser discípulo de Cristo Jesus. Não significa que você nunca estará pronto, né? Pode ser um processo, mas se você não quer abrir mão dessas coisas, você não é discípulo de Cristo Jesus, e ele é bem categórico, gente. Ele fala: não
pode. Ele não fala talvez, ora pois, não pode. Amém? Eu vou pedir para alguém que acrescentar alguma coisa? O Lucas lê. Vitor, levantei a mão aqui rapidinho. Desculpa, não vi. Não, eu fiquei pensando, você estava falando, eu fiquei pensando nos jovens, e até mesmo a gente quando se converte no início, assim, se converte não, porque Cristo é quem nos converte. Eu sempre tenho que lembrar que é Ele quem opera, tanto querer como realizar, sabe? Dá a impressão que isso não é mérito nosso, não é nada mérito nosso. Mas eu fiquei pensando assim, muitas vezes a gente faz as coisas na emoção, né? É tudo na emoção. E a emoção, e a palavra fala, enganoso é o coração do homem, se a gente for pensar só na emoção. E muitas vezes acabam deixando, às vezes, não só o discipulado, mas a igreja, porque achou que podia. Eu gosto quando o pastor fala, eu sou crente, mas meu braço não. Tipo assim, essa parte da Bíblia aqui cabe na minha vida, mas essa aqui não. Então, assim, é tudo mesmo, porque quando você vê as pessoas indo pela emoção, na hora de fazer esse cálculo aí, se elas ainda dão um passo para trás, que é ruim, mas não assume esse compromisso, ok, mas o duro é dar esse passo para trás, achando que vai continuar tudo bem, porque a gente sabe que a nossa vida sem Cristo é ladeira abaixo, gente. Eu não nasci num lar cristão. Eu tô falando isso de sentar na cadeirinha. É ladeira abaixo. Não tem como, né? Não tem como. Ele fala: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Gente, eu acordo de manhã, meu pulmão tá funcionando, meu coração tá batendo, o rim tá filtrando, porque ele quis. Eu não aperto nenhum botãozinho em mim e falo assim, funciona aí, bate aí, funciona aí, rim, funciona aí, coração, não. E às vezes a gente lembra de todos esses órgãos, assim, importantes, quando eles começam a doer, né? Tipo assim, você lembra do seu pé, você não acorda pensando no seu pé, você lembra do seu pé na hora que você bate ele, ou que você quebra, ou se de repente você tá com uma pedra no rim, aí você vai lembrar, nossa, meu rim, mas você não lembra do seu rim todos os dias, né? Então, assim, ele aprove nos dar vida, ele aprove ao Senhor nos dar saúde, e é muito estranho quando as pessoas, virei crente, então aquela coisa que a gente falou do batismo, né? Levanta a mão, aceita Jesus e entra nas águas e sai uma pessoa transformada, mas não lê a palavra. Esses dias eu estava vendo um podcast, eu fiquei curiosa para ouvir, daquele menino chamado Yudi, aí eu fiquei ouvindo ele falar, e ele falou assim, aí perguntaram para ele, como é que é a sua vida com Cristo, como é que você faz? Eu acordo de manhã e antes de pegar o celular eu faço minha oração, mas assim, sabe aquela oração, às vezes eu faço uma oração mais demorada, às vezes eu faço uma oração mais curtinha, mas aí eu já pego meu celular, já vou ver quais são ele, em nenhum momento ele falou que ele lê a Bíblia e que ele faz o devocional. E aí ele falou assim, porque eu gosto de conversar com fulano, ciclano, blá, 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 escuto isso, escuto aquilo, e em nenhum momento eu ouvi ele falar assim, não, eu acordo cedo, ou eu antes de dormir, não importa o horário, eu leio a Bíblia, o Senhor se revela para mim por meio das escrituras. Aí eu falo, meu Deus do céu, então o discipulado é você matar a sua carne, inclusive, como você falou, acordar cedo, mesmo que aquilo te custe, e debruçar nas escrituras, não vai ser ouvir pregação é bom, ouvir isso ou aquilo é bom, ler livros é muito bom, mas nada substitui a palavra de Deus. Então, nada substitui estar na videira verdadeira, porque nós somos os ramos em sua extensão. E ele fala que para que a gente dê frutos e frutos que permaneçam, e aquele que estiver fora da videira ou que não der frutos, vai ser lançado no fogo. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Olha. O Lucas tá aí? Tô sim. Pode ler? Pode ler. Discípulo ou multidão. A curiosidade pode até despertar interesse pelo discipulado, mas não é suficiente para constituí-lo. Se o seguidor não é consciente das demandas do discipulado, então não é capaz de avaliar adequadamente os seus custos. A grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem compromisso, sem levar em consideração o custo do discipulado. Jesus não estava interessado em números. Jesus
estava em busca de discípulos comprometidos e conscientes do custo dessa decisão de segui-lo. Gente, se a gente for ver esse texto que o Guilherme leu, lá no começo, no verso 25, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Quando Cristo ele dá esse sermão não, ele diz essas palavras para a multidão. Cristo em nenhum momento ele pegou os 12 e falou assim, ó, é isso, é isso, é isso. Ele falou para quem? Para a grande multidão que seguia a ele. Aqui o texto diz, né? A grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem compromisso. É o que a gente vê hoje em dia nas igrejas, né? Muitas as pessoas gostam de ir à igreja porque saem o quê? Anestesiadas, elas saem melhores, né? Elas conseguem encarar a semana com uma maior facilidade, porque elas receberam uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, que é muito bom, mas elas não conseguem encarar a semana, a dificuldade, todas as dificuldades que elas vão ter, pelo simples fato de crer em Jesus. A multidão é um grande reflexo, gente, daquilo que não devemos ser. A multidão não tem compromisso. Se você é multidão, você não tem compromisso com Cristo Jesus. A gente vê aqui terminando quase o ministério de Cristo Jesus, a gente vê sobrou o quê? 12. E no final sobrou nenhum. Mas quando Cristo ele fala, se você não comer e beber de mim, sobrou o quê? Poucos. Ali Cristo ele fez a grande diferença, multidão e discípulo. E a mesma maneira tem que ser hoje, gente. Não pode, Cristo nos chama para ser discípulo, não multidão. E Cristo não está interessado em números, né? Hoje em dia, se a gente criar, por exemplo, se vocês forem ver os vídeos que a gente tem aqui na PEC, né? Gente, são pouquíssimas visualizações, mas nenhum das pessoas que estão envolvidas nisso está interessado em números. Não nos importamos com números. Número não expressa um bom resultado para a gente. A gente quer o quê? Pessoas comprometidas e conscientes da decisão de seguir a Jesus Cristo. Não queremos mais nada do que isso. Se a gente tiver pessoas comprometidas e conscientes de seguir a Ele, gente, a igreja caminha. A igreja caminha. Não importa se você for comprometido e consciente do seu trabalho, você vai prosperar lá. Se você for consciente e comprometido do que é casar com uma pessoa, o seu casamento vai ser uma bênção. Óbvio, sempre tendo Cristo Jesus no meio dessas coisas. Mas hoje em dia, comprometimento e consciência é o que a gente não vê nas igrejas. A gente não vê nas pessoas. Todo mundo quer ser multidão por quê? A ausência de decisão na sua vida cristã faz com que a sua vida fique cinza, sem cor, neutro, sem expressão, indefinido, acaba se isentando de toda a responsabilidade de ser discípulo de Cristo. O seu anonimato na sua vida cristã te leva a ser multidão. Gente, quanto mais a gente se esconde, quanto mais tentamos esconder aquele em quem nós cremos, mais multidão nós nos tornamos. Um cristão verdadeiro, ele não se importa. Para seguir a Jesus é preciso sair do anonimato. É preciso mostrar o rosto, assumir diante de todos o seu compromisso com Ele. E por que eu acabei pondo todas essas coisas? Quando eu fui me batizar, minha família é católica, né? E eu lembro que, eu não me lembro direito o que minha mãe falou, mas era bem que ela fez uma ameaça. Se eu me batizasse, ia acontecer alguma coisa lá. E eu confesso que eu fiquei com medo, né? Eu não fiquei medo de me batizar, mas eu fiquei com medo de como eu ia ser visto pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus tios, pelos meus irmãos, que todo mundo lá é católico. E eu confesso que eu fiquei com medo, mas eu me batizei. Contei para minha mãe que eu me batizei? Não me batizei, não contei. Eu escondi o certificado de batismo na casa da Ana Cláudia, da minha esposa, porque eu não queria levar isso para casa. Porque eu sabia que se eu levasse, nossa, ia dar uma briga danada.
Mas com o decorrer do tempo, com base nas minhas atitudes, a minha mãe, os meus irmãos, todo mundo viu naquilo que eu me tornei. Eles começaram a ver em quem eu cria. Eu não precisei em nenhum momento falar assim, eu sou cristã e eu bato no peito. Muito pelo contrário. Pouco a pouco, dia após dia, eles foram vendo a mudança. A mudança. Quer ver um exemplo? Eu falava muito palavrão. Nossa, mas muito palavrão. Acho que quando a gente é do mundo, se tem uma coisa que a gente fala em abundância, é palavrão. E por conta da Ana Cláudia, que ela detestava, antes mesmo de eu ser cristão, ela já me podava nessa área, né? Hoje, falar palavrão para mim é totalmente diferente. E eu vejo que os meus parentes, todo mundo que está ao meu redor, evitam falar. Por quê? Sabe que eu não gosto. Sabe que eu não me expresso mais dessa maneira. Né? E quando eu coloquei aqui que a gente acaba sendo sem expressão, a gente é indefinido, você não sabe se a pessoa é crente ou não, ele se isenta de toda a responsabilidade na igreja local, com Cristo, com os filhos, com todo mundo, a gente acaba sendo multidão. Na primeira chamada de Cristo, no primeiro momento que ele te cobrar, ele fala assim, eu quero isso de você, eu estou te pedindo isso. Vocês lembram do jovem rico? Cristo falou assim, o jovem rico falou assim, eu sigo todas, parafraseando, eu sigo todas as leis, eu posso te seguir. Aí Cristo falou assim, ok, vende tudo e me segue. E o texto não fala o desfecho, mas dá a entender que ele não seguiu a Cristo. Mas e aí? E o anonimato? Em querer ser multidão? E sabe o que é o mais legal da multidão, gente? É que na multidão a gente está muito confortável. Sabe por quê? Quando você decide ser discípulo, você está no meio de uma minoria. Quando você decide ser multidão, você está no meio de uma maioria. A maioria quer ser multidão. Assim como foi no tempos de Cristo, hoje em dia é da mesma maneira. Ser multidão não dá trabalho. Quando todo mundo para, você para também. Quando todo mundo decide comer, você vai comer também. Agora, ser discípulo, não. Ser discípulo que nem o Zé outro dia até comentou numa pregação, é Cristo te chamar de madrugada para orar, para interceder. É Cristo ver que você está dormindo lá, que nem com os 12, e falar assim, vem orar comigo. Gente, ser discípulo tem custo. E é um custo que, às vezes, como aqui no texto que a gente vê, que a gente vê que ele fala assim, né? Pois qual de vós pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Todo mundo que começou a construir algo, irmãos, todo mundo que começou algo na vida cristã e parou no meio, acaba virando multidão. Cristo não está interessado na multidão. Sim. A palavra, vamos popularizar essa palavra. É um covarde, a palavra certa. É um covarde, porque assim, a pessoa que sabe que tem a responsabilidade de fazer e não faz, e que vive uma vida, né, assim, que não tem uma sensibilidade nenhuma com o evangelho, que não tem sensibilidade nenhuma com a responsabilidade, ele é um covarde. A palavra certa é essa. Ou você é valente com Jesus, valente com Cristo, porque temos que ser valentes, né? Ou você é covarde. E a se acovardar é justamente todas essas características que você apresentou a elas aí, de uma pessoa que não tá, sabe? É um covarde. Aquele que não vai para a luta, o que ele é? Ele é um bunda mole, é um covarde. Então a gente tem que ser o oposto disso. A gente tem que enfrentar mesmo. Rodrigo aí, rapaz. Rodrigo, calma, Rodrigo. Calma, Rodrigo. Calma. Não é questão de... Eu discordo com você em alguma parte, Rodrigo, porque seguir Jesus não é questão mérito nosso, de coragem. É cálculo, né? Você está disposto a realmente a tudo isso, o amor a Jesus realmente derramado em nosso coração, faz com que você veja Jesus mais valioso, o caminho dele muito mais atrativo
do que o comodismo, do que os outros desejos, prazeres. Então, você faz escolhas conscientes e que você sabe o preço que vai pagar. Apesar de que a gente sabe que muitas coisas acontecem, superam aquilo que a gente imagina, mas a gente sabe que o amor de Deus, o amor por Ele, né, a sua graça, o seu sacrifício por nós foi muito maior. Então, a gente se satisfaz nisso. Não é questão de coragem, porque se for coragem, eu não sou o mais corajoso. Não sou o mais forte, não sou mais nada. A começar de mim, se eu sou, talvez eu fosse aquele o Pedro da vida, dissesse, falasse, mas na hora H, eu daria as costas. Se for por isso, eu sou esse daí, sabe? O traidor, aquele que nega. Eu confesso isso para vocês. Não é humildade, não é sinceridade. Se não fosse a graça de Deus mesmo, de me fazer compreender, entender, amar, realmente ver isso como valioso, eu não estaria aqui, não. Então, eu vejo como uma obra dele que me trouxe essa consciência, de ver o valor, né? É a pedra de grande valor. Descobrir, e o que importa é vender tudo e seguir, né? Eu achei o que é mais precioso para mim do que qualquer outra coisa nessa vida. Então, eu também ressalto de que quando a gente tem algo que é de grande valor, no mundo você vê isso, né? As pessoas largam família, largam tudo, porque querem em busca do seu sonho, do seu amor. Jesus não, Jesus é o amor acima de qualquer coisa. Qualquer coisa que se interponha entre esse amor, em que desafie amar mais a essas coisas do que a esse grande amor, essas coisas ficam para trás. Entendeu? É o que eu falo sempre para Simone, eu falo para isso, ela dá risada, eu falo assim, Simone, um dia você disser assim, olha, você me ama mais a mim ou a Jesus, com certeza, não tenho dúvidas, Jesus para mim é mais do que qualquer outra coisa, mais do que esposa, do que filhos, mais do que minha própria vida. Mas é aquela questão, a gente tem que ter essa consciência e essa submissão na dependência dele, porque, irmãos, não é por nossa força, não é não. A gente tem que ter consciência, claro, tem renúncia, tem abnegação, né? Tem entrega, porque até para obedecê-lo é preciso confiar nele. Ô, pastor, mas assim, o que eu quis dizer, né, com relação à coragem? Você tem que ter a coragem que o Senhor Deus vai dar para a gente. A palavra de Deus fala, Josué fala, né, no livro de Josué, ser forte, corajoso, porque eu sou contigo. Então, a coragem é um combustível de você ir. Se fosse pelas nossas forças, pastor, mas assim, pelas nossas forças, entenda o contexto de Josué. Fosse corajoso, Josué ele ia guerrear, literalmente. Ele ia enfrentar inimigos na espada. Josué não era, ele tinha fé, tinha sim, tinha que confiar em Deus para enfrentar inimigos muito maiores, já instalados, que conheciam o terreno, conheciam a geografia do local, conheciam realmente de guerra, de muitos séculos. Josué tinha que confiar em Deus, que Deus ia dar vitória a eles, sim. Mas Josué tinha que enfrentar. Não tinha mais Moisés com pano de fundo, levantando as mãos, e Arão e Ur segurando ali para poder ele guerrear. Agora era Josué e o Senhor dos Exércitos. A questão nossa é tudo baseada na fé. Entendeu? Pedro era um homem que era aquele homem de coragem. É um homem arretado. Ia lá, mas não resolveu. Pedro afundou. Pedro negou. Então, se você vai baseado na sua força, na sua coragem, só não resolve. Vai até o meio do caminho. Mas é preciso, claro, você tem que ter perseverança, você tem que firmar, você tem que realmente enfrentar todos os dias, mas não só por força, porque um dia a força acaba. A gente passa por uma luta, por uma tempestade, todo aquele ímpeto nosso acaba. Mas a fé não, faz a gente se firmar
nos passos de Jesus, para se firmar pela fé em Cristo e caminhar e levantar. Na nossa força, a gente vai até o meio do caminho, não vai até o fim, entendeu? O nosso ímpeto, nossa saúde, nosso vigor, isso acaba um dia. Mas a fé não, faz a gente até se arrastar, até do leito, ou preso. A gente está ali, confia de que a gente está preso, mas o evangelho não, e a gente vai lá e na circunstância que estamos, Deus opera. Agora, na nossa força, ela vai até onde nosso ímpeto vai. A gente pode começar a construir, a cavar um buraco, cavar, daqui a pouco a gente cansa. Mas a palavra de Deus, aqueles que esperam no Senhor, renovarão suas forças. Então, um contexto de Josué, ser forte e corajoso. Então, ele tinha que enfrentar. Tem horas que a gente tem que ser forte e corajoso, mas é baseado na fé nele. A gente tem que enfrentar. Quando eu vim pastorear a igreja de Cambuci, né, quando comecei a pastorear, tinha situações que eu tinha que tem que ter essa ousadia, tem que ir lá, vamos lá, coragem, José, enfrenta, vai, vamos lá, vamos para frente. Tinha que ter esse ímpeto, mas baseado na fé, não só na força. Muitos homens e mulheres seguiram o Senhor e eles eram de pouca força. Você vai ver Moisés serviu ao Senhor pela graça de Deus. Moisés não tinha essa força, essa coragem que Deus ali pediu para Josué que ele fosse, que até Josué estava meio ali, sabe, assustado. Moisés também ficou assustado. Jeremias ficou assustado. Isaías ficou assustado. Eles se achavam criança, Jeremias. Isaías fala que era um homem que era pecador, que vivia no meio de um povo pecador. Então, ele viu essa realidade. Os homens que Deus usa são homens e mulheres que veem a realidade. Eles sabem que não podem fazer nada por si só, mas confiam em Deus, que Deus pode usá-los, que Deus pode capacitá-los. E, às vezes, tem dificuldade de enxergar isso, e Deus vai trabalhando para que eles possam confiar que é Ele que vai operar. É Deus que opera tanto querer como realizar segundo a vontade dEle, né? Às vezes, nós enxergamos os gigantes, mas Deus fala, olha, maior sou eu que estou em você. E às vezes nós não conseguimos perceber isso de imediato. Eu confesso para vocês que quantas vezes tive dificuldades, eu sozinho ali, eu nem falava nada com a Simone, eu estava ali sozinho, eu falei, meu Deus, por onde eu começo? Eu não sei por onde começar aqui, Senhor, é tanta coisa para fazer, que eu preciso saber por onde começar. E eu custava tempo ali até entender por onde Deus queria começar. E geralmente a obra de Deus começa por você. Não é pelas coisas ao que se tem que fazer, mas na nossa vida, para nós percebermos, enxergarmos, a gente começa em nós. Então, o discipulado, ele envolve isso, envolve de você compreender o que envolve esse relacionamento seu com o seu Senhor. Qual é o diferencial entre você ser mais um daqueles que estão na multidão e você ser aquele que está ao lado do seu Senhor? Ou até mesmo se você estiver ao lado, de você chegar mais próximo, de ser aquele que reclina a cabeça no peito do seu Senhor e você está ali, ouve seu Senhor. Se percebermos isso, vamos ver a diferença do que foi a vida do apóstolo João e do que foi até mesmo de Pedro e Tiago, entendeu? Que foram notáveis, que Deus usou maravilhosamente, mas você vê certos diferenciais de relacionamento, e isso faz diferença do que você e da multidão, de você e até de entre outros discípulos. O seu relacionamento íntimo e pessoal com o seu Senhor. Gente, discipulado nos dá a oportunidade de ter intimidade com Cristo, né? Se você não é discípulo, você não tem a oportunidade de ter intimidade, né? Multidão não tem intimidade, mas discípulo tem a oportunidade de ter intimidade com Cristo Jesus. Acho que essa é uma das melhores coisas de ser discípulo, né? Tem todo o preço, tem tudo que envolve ser discípulo, mas foi o que você falou, né? Intimidade, né? Uma das coisas mais legais no relacionamento
para quem é casado, quem namora e tudo mais, sabe? É a intimidade, é o dia a dia. Como é gostoso você conhecer a pessoa, como é gostoso você poder fazer algo por ela. Você, quando ela te pedir, você vai lá, faz com todo amor, com todo carinho. E você vê que quando você faz essas coisas, você vê quão satisfeita aquela pessoa fica. E muitas vezes é assim a gente com Cristo, né? Quando Cristo nos pede algo, a gente fica, certamente, ele fica muito contente, porque seguir a Cristo, ser discípulo, não é fácil. Ser multidão discípulo não. Amém? Eu queria encerrar aqui hoje. A Suelen disse semana passada, né, que eu geralmente encerro a aula antes, né? É que eu gosto de dividir uma aula em duas, né, porque aí não fica tão pesado, né? E na escola, certamente, acho que o professor quando dava a última aula, né, e ele encerrava mais cedo a aula e todo mundo saía para casa mais cedo, acho que era o professor mais legal, né? Então, por hoje a gente está encerrado. Vamos para o culto hoje à noite. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Nine? Vou pedir para a Maísa orar para a gente, então. Vou pular. Vou pedir. Pode orar, Ana? Posso sim, foi uma bênção, está sendo uma bênção, né? Glória a Deus. Senhor Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por mais essa oportunidade, liberdade de nós estarmos estudando a Tua palavra, Pai. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós entendemos, mais nós temos intimidade contigo. Agradeço, Senhor, pela palavra, pelo Vitor, por todos que participaram. E obrigada, Pai. Obrigada por mais este dia, Pai, maravilhoso que nós estamos tendo. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, continuar e que nós possamos estar na tua casa para ouvir mais da tua palavra, te adorar e te agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje é ceia, hein? Amém. Amém. Obrigada. Deus abençoe cada um de Glória a vocês. Deus. Oba, hoje é Beijo. ceia. Gente, só uma coisa antes. Todos os conteúdos que eu tô dando, dá para ver aí? Não. Não, Eu né? ia te perguntar isso agora. sim.